Doutora advogada, me conta uma coisa. Alguma vez na sua vida você já passou por um processo de vendas no qual você só se deu conta que estava comprando alguma coisa a hora que estava passando o seu cartão de crédito, ou a hora que os boletos já estavam sendo impressos, ou na hora que a compra efetivamente se concretizou? Pois é. Só que daí chega lá na hora de conversar com o seu cliente, de fechar o contrato dentro do seu escritório, você não consegue, você trava, você não se sente confortável passando aquele valor que você tinha pensado lá no começo, antes de atender o seu cliente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai conversar sobre o processo de vendas dentro da advocacia. E eu resolvi trazer esse tema porque eu conversei com milhares de advogadas que têm o mesmo problema. São problemas similares, não só com advogadas, mas com diversas mulheres, por conta de todo um processo histórico que a gente viveu em relação à privação financeira, em relação à nossa independência financeira. Ou seja, outro dia a gente pode conversar sobre isso. Mas o fato é que isso gerou diversas limitações que hoje a gente tenta enfrentar, mas às vezes a gente não se dá conta a respeito do que é. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e no final eu vou te passar um passo a passo sobre como conduzir um processo de vendas de forma mais confortável para você. Mas antes de tudo, não tem como a gente conversar sobre um processo de vendas se esse processo de vendas traz para a gente muita ansiedade, muita angústia, muito desconforto. Então, a gente vai conversar aqui a respeito de alguns medos que a gente tem e que eu percebi isso nas advogadas, e não só advogadas, tá? Grande parte das mulheres também com as quais eu converso, e eu tenho certeza que vai cair como uma luva aí para você. E o primeiro deles é o medo de ouvir não. E aí, a gente fica fazendo um leilão, que não é uma negociação. A gente fica fazendo um leilão com o nosso valor. Então, a gente atendeu o nosso cliente, a gente passou todas as informações, a gente conduziu a nossa conversa, e antes de atender o nosso cliente, a gente já determinou que o nosso valor era R$ 5.000 para fazer aquele processo, porque os processos são, né, de verdade, bem demorados, são trabalhosos. E aí, na condução ali com o seu cliente, você começou a recuar. Você ouviu toda a conversa, toda a história que o seu cliente te passou. E na hora de você fechar o contrato, você fala assim: ah, então, fulano, eu estava, né, pensando aqui, esse serviço, para entrar com essa ação, custa R$ 5.000. Mas para você, eu vou fazer dois, a gente pode parcelar em 50 vezes e você me paga como você puder, né? Primeiro que a gente já não cobrou a consulta, né? Isso aí é uma coisa para outro vídeo. Mas o fato é que a gente faz um verdadeiro leilão. A gente não passa o valor normal para a pessoa, a gente não espera a pessoa reagir em relação àquele valor e a gente já começa a dar desconto, sem a pessoa pedir. E aí, eu te pergunto, e alguma vez você foi numa loja e a pessoa, né, começou a te dar desconto ali sem você pedir para ela? Eu acredito que não, né? Mas a gente tem uma questão dentro de nós que faz com que a gente haja dessa forma, né? A gente fica com medo, a gente fica com receio, a gente não quer que a pessoa fale não para nós, a gente tem medo dessa rejeição de certa forma. E isso impacta diretamente no nosso caixa, isso impacta diretamente na nossa vida financeira, porque a gente sabe o trabalho que a gente vai ter com aquele processo e mesmo assim a gente não dá o devido valor que a gente poderia dar, né? A gente está sempre com medo de que o nosso cliente, da reação que o nosso cliente vai ter em relação àquilo. Então, o nosso primeiro medo é o medo do não. E a gente já começa a fazer o leilão. O segundo medo é o medo de ser mal interpretada e ser vista como gananciosa, né? Nossa, aquela advogada lá me cobrou os olhos da cara, o que ela está pensando e tal. Só que a gente nem esperou
o nosso cliente ter uma reação em relação àquele valor que a gente poderia passar para ele, e a gente já começa a diminuir a nossa competência em relação ao nosso valor. E aí eu vou te fazer outra pergunta. Quantas vezes você já foi em 2 lugares que tinham o mesmo serviço e você às vezes optou pelo mais caro? Simplesmente pelo fato de que te passou mais segurança. Então, a gente precisa começar a trazer isso para o nosso processo de negociação também. Não estou falando que você precisa ser gananciosa, não estou falando que você precisa ser a advogada mais cara do mundo. Se você quiser, também pode ser. Mas o fato é que a gente precisa dar o devido valor para o nosso trabalho. E com essas limitações, a gente acaba não fazendo isso. O próximo é o medo de não estar sendo empática o suficiente com a situação, né? Então, a pessoa te contou a história mais triste e trágica da história dela. Pois é, ela está com um problema e ela vai vir te contar a história triste e trágica. E vai chegar no final e você vai falar a mesma coisa que eu disse lá em cima. Pois é, fulano, então eu estava vendo aqui, pô, por conta da sua situação, o meu serviço que era 5.000, eu vou te fazer 1.000, e daí você me paga como você puder, tá? Não tem problema, a gente já vai dar, você já me traz toda essa documentação e a gente já vai dar entrada no seu processo. Por quê? Porque a gente tem medo de não estar sendo empática o suficiente com o nosso cliente. Ocorre que, mais uma vez, isso impacta diretamente no nosso caixa, impacta no nosso rendimento, impacta também no fato de que o cliente vai pagar a gente e vai chegar uma hora que esse pagamento, nem que seja parcelado, ele vai terminar e o processo ainda vai continuar por 2 ou 3 anos. Isso não quer dizer que você precise cobrar o mais caro, mas isso significa que a gente precisa cobrar o justo pelo que o nosso trabalho realmente significa. E, às vezes, uma saída que eu dou, né, para algumas advogadas é ter uma porcentagem de clientes nas quais você possa realmente fazer um trabalho pro labore ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas sem comprometer o financeiro do seu escritório, ou se você ali advoga autonomamente, né? Não tem uma sede, não tem um escritório, mas impacta a sua saúde financeira, certo? O próximo é o medo de não conseguir responder as perguntas que o cliente tem para nós e não ser levado a sério. Então, a gente acaba fazendo um atendimento muito... querendo fazer um atendimento muito técnico. E na maior parte das vezes, não é isso que o nosso cliente quer ouvir. O cliente não quer ouvir se você vai fazer um agravo de instrumento, se você vai fazer um recurso de revista, se você vai fazer um recurso extraordinário. O cliente quer saber se você vai conseguir resolver o problema dele. Ele quer saber em quanto tempo isso vai ser resolvido. Ele quer saber se lá no final do processo ele vai ter que pagar mais ou se ele não vai ter que pagar mais nada. Ele quer saber o valor das custas do processo, caso ele não consiga a justiça gratuita. Então, a gente às vezes vai com muito medo na hora de atender os nossos clientes. Mas a gente não precisa passar essa parte técnica para eles na grande parte do nosso atendimento. Isso daí você pode fazer um resuminho depois, mas no final, porque na realidade ele tem um problema e ele quer que você resolva o problema. É igual quando você vai ao médico, você tá com uma dor no braço. E o médico fala para você, então, se você tá com a dor no braço, me conta o que aconteceu. Aconteceu isso, não sei o quê, meu braço começou a doer, ele te prescreve um remédio. Você não sabe nem que remédio é aquele, não sabe nem para que serve aquele remédio, você só sabe que se você for na farmácia comprar aquele remédio, tomar de 12 em 12 horas, a dor do teu braço vai passar, porque você quer resolver aquele problema, né? Muitas vezes a gente nem lê a bula do remédio. E tem muita gente que fala, não leia a bula do remédio, porque se eu ler eu não vou nem tomar, né? Mas o fato é esse, a gente precisa entender a como conduzir uma conversa com o nosso cliente, deixar esses nossos medos de lado para a gente conseguir fechar um contrato bem negociado ao final
de todo o nosso processo de vendas. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que vender também é uma das atribuições do advogado. Então, não adianta a gente só entender de técnica, não adianta só a gente entender do conteúdo, não adianta a gente entender só do processo judicial, do processo jurídico. A gente também precisa entender do processo de vendas, do processo de captação de clientes, de entender quais são os reais problemas do nosso cliente para a gente conseguir fechar aquele contrato de uma forma mais confortável e mais célere dentro do nosso atendimento, tá? O próximo medo é o medo de negociar. Então, lembra que eu falei que a gente faz leilão, né? Por quê? Porque a gente não espera o nosso cliente ter uma reação em relação àquele valor que a gente passa para ele. Então, a gente já lá, né, pensou, determinou que o valor lá daquela ação é R$ 5.000. A gente chega para o cliente, a gente fala, é 5, mas para você eu passo 2, parcela enquanto, né, quando você quiser, me paga da forma que você puder, e a gente acha que a gente está fazendo uma super negociação. Só que negociar não é sobre isso. Negociar é sobre você fazer uma proposta, a pessoa reagir e pensar e fazer uma contraproposta, e você contra-argumentar para vocês conseguirem chegar numa decisão. Em termos jurídicos, seria como uma petição inicial, uma contestação, uma impugnação e uma decisão. Isso é uma negociação. Você já chegar, colocar um monte de empecilhos, um monte de barreiras, fazendo suposições em relação ao seu cliente, já começa a gerar diversas dificuldades, diversos empecilhos, diversas barreiras mesmo, na hora de você fechar o seu contrato. Porque você pressupõe que o seu cliente não tem dinheiro. Você pressupõe que o seu cliente vai achar caro. Você pressupõe que ele não vai gostar de você. Você pressupõe que ele não vai concordar com aquilo que você está falando. Você pressupõe que ele vai julgar você como sendo gananciosa ou não. Então, isso são coisas que a gente precisa afastar. E a gente afasta isso criando o que eu gosto de chamar de cenário, mas nos colocando no lugar de consumidor e entendendo como que funciona o processo de venda de compras com a gente. Quando nós vamos até algum lugar, quando nós vamos procurar um serviço, muitas vezes a gente já separou um dinheiro para fazer aquilo, a gente sabe que pode não ser tão barato, a gente já fez um orçamento, a gente já entende das implicações, e aí a gente vai lá e procura aquele serviço. Quando a pessoa fala, né, do valor, você está disposto a pagar aquilo ou não? Você está disposta a aceitar aquelas condições ou não? Então, quando o cliente está sentado na sua frente, é basicamente a mesma coisa. Ele sabe que o problema dele primeiro que ele sabe o grau de problema dele. Ele sabe se é um problemão ou se é um probleminha. Ele sabe o que aquilo está implicando na vida dele. E ele sabe o que vai acontecer na vida dele se aquele problema for resolvido. Ele tem a noção de tudo isso. E como ele tem a noção de tudo isso, e a gente pode reforçar isso com ele, como ele tem a noção de tudo isso, muitas vezes a gente ele está preparado para receber o valor que a gente tem para passar. Então, a gente precisa lidar com tudo isso, com todos esses nossos medos e bloqueios, e entender como que, de fato, funciona um processo de vendas. Então, hoje eu conversei aqui com você a respeito de 5 medos que a gente tem na hora de cobrar. Tá? O primeiro deles é o medo de ouvir não, né? Aí a gente fica fazendo leilão. O segundo deles é de ser mal interpretada, ou seja, ser vista como gananciosa. O terceiro é o medo de não estar sendo empática o suficiente com a situação, ou seja, poxa, tá cheio de problema e eu ainda tô aqui, né, cobrando o dinheiro dele para poder ajudá-lo, sendo que eu podia estar fazendo até de graça isso para ele, né? O quarto é não conseguir responder as perguntas e não ser levado a sério pelo cliente.
Ficar sempre pensando que tem alguém melhor, que outra pessoa daria conta com mais facilidade, que você ainda não está preparada o suficiente. Mas aí você precisa lembrar que o nosso cliente, ele tem um problema e aquele problema precisa estar resolvido, né? A gente não sabe se no meio do processo vai precisar de um recurso disso, de um recurso daquilo, tal, que a gente pode até explicar para ele, mas de forma muito simples e ocupando um pedaço muito curto da nossa consulta, porque a estratégia, a gente vai, né, a gente já tem uma pré-estratégia, mas a estratégia a gente vai criando efetivamente ali ao longo do processo. E a última é o medo de negociar, né? A gente não espera o nosso cliente ter a reação. A gente já começa a dar um monte de desconto de cara, fazer um monte de condição de pagamento maluca que você nunca, né, sei lá, pensou a respeito daquilo, só jogou ali porque naquele momento aquilo parecia o mais justo naquela situação, e aí você compromete todo o seu caixa, você acaba demonstrando para o seu cliente que até você passa uma sensação de não ser assim, o profissional que ele estava buscando, né? Então a gente precisa prestar um pouco atenção em tudo isso. E agora eu quero falar para vocês como então a gente faz para conduzir um fechamento de contrato de uma forma mais tranquila. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você tenha uma tabela de preços. Se você usa a tabela da OAB, maravilha, né? Se você não usa a tabela da OAB, da OAB, você tenha uma tabela de preços, que é a tabela que você vai usar com os seus clientes, que você vai saber a porcentagem que você pode ou não negociar. Se você quer dar lá descontos de 50%, 70%, saiba qual é o impacto que isso vai ter dentro do seu orçamento, tá? Normalmente, quando a gente vai nas lojas comprar alguma coisa, eles dão descontos de 5%, 10%, 2%, né? E nós, às vezes, damos descontos muito maiores que isso para as pessoas realmente fecharem o contrato, para a gente não perder aquele contrato. Então, entenda qual é a sua margem de negociação dentro daquele valor que você está propondo, tá? E a gente pode falar um pouco mais a respeito de negociação um outro dia, mas a base da negociação é essa, tá? Fale o seu preço, espere a pessoa reagir, veja o que ela vai falar. Normalmente ela vai perguntar: dá para parcelar? Como é que a gente faz esse valor? E se eu pagar à vista, como é que fica, tal? Aí você vai contra-argumentar, falando que sim, que pode ter um desconto à vista, que ele pode ser parcelado em até 5 vezes, que tem a maquininha, ou que é no Pix, ou, né, da forma lá como ficar determinada no contrato. E espere a pessoa efetivamente tomar a decisão dela, para daí vocês chegando no consenso e fechar o seu contrato. Mas vamos lá. Então, como é que a gente conduz um processo de vendas? A primeira coisa que você vai fazer, a hora que você recebe o seu cliente, você precisa entender a situação dele. A gente precisa ter escuta ativa. A gente precisa lidar com uma preocupação genuína a respeito daquilo que ele está falando, tá? A gente observa com atenção e a gente faz anotações sobre os pontos mais críticos a respeito daquilo que ele está falando. Ele está te contando sobre um problema dele, ele está se abrindo com você a respeito do problema dele. Você tem que proporcionar que o ambiente no qual vocês estão tendo essa conversa é um ambiente seguro. Ele precisa se sentir seguro para ele falar realmente tudo aquilo que ele precisa falar para você, certo? Então, manter uma escuta ativa é olhar para o seu cliente, não é ficar mexendo no celular enquanto o cliente está falando. Não é ficar mexendo na caneta, mexendo na unha. O que você pode fazer é tomar apontamentos e isso você explica para ele. Fala, então, eu vou escrever algumas coisas aqui que você for me falando, tá? E preste atenção no que ele está falando. E faça algumas anotações e faça alguns apontamentos, certo? O segundo
Depois que ele for fazendo esses apontamentos, você pode conduzir a conversa dele para entender realmente o problema. Porque o que que acontece? Quando a gente faz essa primeira introdução aqui, vem muita coisa. E aí vai chegar a hora que a gente precisa filtrar aquilo que a gente realmente precisa entender a respeito do problema que ele está passando. Então, ele veio com todo o papagaio, do periquito, disso, daquilo, daquele outro, até chegar no real problema dele. E aí a gente começa a ter perguntas estratégicas para a gente conseguir entender o problema. Existe uma forma, isso a gente pode conversar um outro dia, que eu falo para os advogados de como fazer isso, para a gente ir traçando quais são essas perguntas, para a gente depois conseguir, né, fechar a nossa petição inicial, né? Então a gente vai conduzindo o nosso cliente até conseguir entender e ter todas as informações que a gente precisa para a gente conduzir aquele processo, certo? Depois que a gente já ouviu o cliente, depois que a gente já entendeu o real problema dele, a gente precisa mostrar quais são os benefícios que o nosso serviço pode trazer para ele. E aqui está o pulo do gato, porque o nosso serviço, ele vai tá muito ligado com a resolução direta dessa dor que ele está sentindo, desse problema que ele está trazendo para você. Então, por isso que eu te digo que não adianta a gente falar para ele que a gente vai fazer um processo X, Y, Z, que a gente vai tentar fazer lá no meio um embargos, ou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque na real, o nosso cliente, ele só quer o remédio. Ele só quer tratar daquela dor dele, entendeu? Então, a gente precisa conversar com ele diretamente sobre a dor dele. E aí a gente entende qual é essa dor e a gente fala sobre ela com ele. A gente mostra qual é o benefício que o nosso serviço vai trazer na vida dele se esse problema for sanado, certo? A partir daí, você ganhou o teu cliente. E depois que você ganhou o teu cliente, você, no final, vai fazer a sua oferta. E para a gente chegar nesse resultado, o valor é de R$ 5.000. Aí você vai esperar o seu cliente reagir para ele pensar, e aí ele vai falar: é isso que eu quero, é disso que eu preciso, e depois disso ele vai fechar com você, simples assim, sabe? Esse é um processo de vendas efetivamente poderoso, que a gente consegue mostrar para a pessoa a nossa real causa, sem demonstrar que a gente não entende daquilo que a gente está falando, a gente consegue afastar todos os nossos medos, a gente consegue criar a empatia necessária que a gente precisa para fechar aquele contrato, a gente entende um pouco mais a respeito do nosso cliente, da dor dele, certo? E a gente consegue fechar sem tanta ansiedade, sem tanta angústia e sem sair tanto da nossa zona de conforto. Essa é uma regrinha utilizada por grande parte das pessoas que fazem um processo de venda. Um processo de venda leve, um processo de venda direto. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar no seu serviço. A segunda coisa que você precisa fazer é entender qual é o benefício que o seu serviço está trazendo para aquelas pessoas. A partir desse momento, você entende que não é pelo valor, não é pelo dinheiro, é pela resolução do problema. Ela está ali para resolver um problema. Se você resolve o problema dela, se você consegue demonstrar que você resolve o problema dela, aí você consegue fechar de cara com o seu cliente num processo tranquilo, num processo confortável e cobrando ali o valor que você estipulou para aqui, certo? Então, eu espero, do fundo do meu coração, que essa aula ela tenha sido de bom proveito
para você. Eu ensino muito mais isso, né, com um roteirinho, essas coisas lá dentro lá dentro da mentoria. Já ajudei bastante advogadas a se desprender desses problemas, esses medos, essas limitações, para conseguir alavancar aí os seus resultados, tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.